Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e isso será feito a vocês. João 15, verso 7. Os dons da graça não são desfrutados de uma só vez pelos crentes. Vindo a Cristo, somos salvos por uma verdadeira união com Ele, mas é permanecendo pela ação soberana do Espírito em nós, nessa união, que recebemos ainda a pureza, a alegria, o poder, a bem-aventurança que estão armazenados nele para o seu povo. Veja como o Senhor afirma isso quando fala aos judeus crentes no capítulo 8 desse evangelho, nos versículos 31º e 32º. Disse então Jesus aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, então sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sabemos toda a verdade de uma vez. Aprendemos isso permanecendo em Jesus. A perseverança na graça é um processo educacional pelo qual aprendemos a verdade plenamente. O poder emancipador dessa verdade também é gradualmente percebido e desfrutado. A verdade o libertará. Um vínculo após outro se rompe e estamos realmente livres. Vocês que são jovens iniciantes na vida divina podem se alegrar em saber que há algo ainda melhor para vocês. Você ainda não recebeu a recompensa completa de sua fé. Como diz o hino, é melhor depois. Você terá uma visão mais feliz das coisas celestiais enquanto escala a colina da experiência espiritual. Ao permanecer em Cristo, você terá uma confiança mais firme, uma alegria mais rica, uma maior estabilidade, mais comunhão com Jesus e maior deleite no Senhor seu Deus. A infância está cercada de muitos males dos quais a idade adulta está isenta. É o mesmo no mundo espiritual como no mundo natural. Existem esses graus de realização entre os crentes. Estamos indo, como diz Paulo, de um grau de glória para outro grau de glória à medida que contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. E o Salvador aqui nos incita a alcançar uma posição elevada ao mencionar um certo privilégio que não é para todos os que dizem que estão em Cristo, mas apenas para aqueles que realmente estão e então, de forma inexorável, permanecem nele. Todo crente deve ser alguém que permanece em Cristo e sua palavra, mas muitos mal galgaram muitos passos no caminho. Jesus diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você tem que viver com e em Cristo para conhecê-lo. E quanto mais você viver com Ele, mais você o admirará e o adorará. Se deleitará e terá uma alegria indizível e cheia de glória nele. Não nas coisas que Ele pode dar, mas nele mesmo. Sim, e quanto mais você recebe dele, mais terá em graça sobre graça. Verdadeiramente, Ele é um Cristo bendito para alguém que tem apenas 1 mês de idade na graça. Mas essas crianças dificilmente podem dizer o quanto Jesus é precioso para aqueles cujo conhecimento dele cobre quase meio século. Jesus, na estima dos crentes verdadeiros que permanecem nele, fica cada vez mais doce e querido, mais justo e mais amável, dia após dia. Não que ele melhore em si mesmo, pois é perfeito, mas à medida que aumentamos nosso conhecimento dele, apreciamos mais plenamente suas incomparáveis excelências. Quão brilhantemente aqueles que o conhecem há muito tempo exclamam: sim, ele é totalmente amável. Ó, que possamos continuar a crescer nele em todas as coisas, aquele que é a nossa cabeça, para que assim possamos apreciá-lo mais e mais. Chamo sua atenção para o nosso texto, implorando que você considere comigo algumas questões. Como, por exemplo, o que é essa bênção especial? Você deve pedir o que quiser e será feito a você. Depois, como essa bênção especial é obtida? Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você. E ainda mais, por que é obtido dessa forma? Deve haver uma razão para as condições estabelecidas como necessárias para se obter o poder prometido na oração. Ó, que a unção do Espírito Santo que habita sobre nós torna esse assunto muito proveitoso para todos nós. O que é esta bênção especial? Vamos ler o versículo novamente. Jesus diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Observe que nosso Senhor estava nos advertindo que, separados dele, não podemos fazer nada e, portanto,
poderíamos naturalmente esperar que ele agora nos mostrasse como podemos fazer todos os atos espirituais. Mas o texto não corre como deveríamos esperar. O Senhor Jesus não diz: sem mim nada podeis fazer, mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, fareis todas as coisas espirituais e graciosas. Ele agora não fala sobre o que eles próprios deveriam ser capazes de fazer, mas sobre o que deveria ser feito com eles. E vos será feito. Ele não diz: força será dada a você o suficiente para todos aqueles atos sagrados de que você é incapaz sem mim. E isso teria sido verdade o suficiente, e é a verdade que procuramos aqui. Mas nosso sábio Senhor melhora todos os paralelismos da fala e melhora todas as expectativas do coração. E diz algo ainda melhor. Ele não diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, fareis coisas espirituais, mas pedireis. Por meio da oração, você será capaz de fazer, mas antes de todas as tentativas de fazer, pedireis. O privilégio de escolha aqui dado é uma vigorosa oração prevalecente. O poder na oração é a medida da nossa condição espiritual. E quando isso nos é garantido em alto grau, somos favorecidos em todos os outros assuntos. Um dos primeiros resultados, então, de nossa união permanente com Cristo será o exercício certo da oração. Pedireis. Se outros não buscarem, não baterem, não pedirem, você, de qualquer forma, o fará. É inexorável se estamos em Cristo. Iremos ser pessoas de oração. Aqueles que se afastam de Jesus não oram. Aqueles em quem a comunhão com Cristo está suspensa, sentem-se como se não pudessem orar. Mas Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis. A oração vem espontaneamente daqueles que permanecem em Jesus. Assim como certas árvores orientais, sem pressão, derramam seus aromas perfumados. A oração é o jorro natural de uma alma em comunhão com Jesus. Assim como a folha e o fruto sairão do galho da videira sem nenhum esforço consciente por parte do galho, mas simplesmente por causa da sua união viva com o caule, assim também brotos de oração, flores e frutos de almas permanecendo em Jesus fluem. Assim como as estrelas brilham, quem permanece em Cristo ora. É seu uso natural, sua segunda natureza. Eles não dizem a si mesmos: agora é a hora de cumprirmos nossa tarefa e orarmos. Não, eles oram como os homens sábios comem, ou seja, quando o desejo está sobre eles. Eles não clamam como se estivessem sobre o cativeiro. Nesse momento devo orar, mas não estou com vontade. Que cansaço! Mas eles têm uma missão alegre no propiciatório e se regozijam em ir a ela. Corações que permanecem em Cristo enviam súplicas como o fogo envia chamas e faíscas para cima. As almas que habitam em Jesus abrem o dia com oração. A oração os envolve como uma atmosfera o dia todo. À noite eles adormecem orando. Já os vi sonharem com uma prece e de qualquer forma podem dizer com alegria: quando acordo, ainda estou contigo. A oração habitual resulta da permanência em Cristo. Você não precisará ser incentivado a orar quando estiver em e com Jesus. Ele diz: se estiver em mim e na minha palavra, pedireis. E você pode confiar nisso. Você também deve sentir mais fortemente a necessidade da oração. Sua grande necessidade de oração será vista vividamente. Eu ouço você dizer: o que, quando permanecemos em Cristo e suas palavras permanecem em nós, ainda não o alcançamos? Entenda, porque o temos, vemos o quanto dele precisamos ter. Longe estamos então de estarmos satisfeitos conosco mesmos. É então que sentimos mais do que nunca que devemos pedir mais graça. Aquele que conhece a Cristo melhor, conhece melhor suas próprias necessidades. Aquele que está mais consciente da vida em Cristo, também está mais convencido da sua própria morte à parte de Cristo. Aquele que mais claramente discernir o caráter perfeito de Jesus, será mais urgente na oração para que a graça cresça como ele. Quanto mais vejo estar realmente no meu Senhor, mais desejo obter dele, pois sei que tudo o que está nele é colocado ali de propósito para que eu possa recebê-lo. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, e isso continuamente.
É na proporção em que estamos ligados à plenitude de Cristo que sentimos a necessidade de aurir dele por meio da oração constante. Ninguém precisa provar a quem permanece em Cristo a doutrina da oração, pois desfrutamos da coisa em si. A oração é agora uma necessidade da nossa vida espiritual, tanto quanto o fôlego é da nossa vida natural. Não podemos viver sem pedir favores ao Senhor. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, e não desejareis deixar de pedir. Ele disse: buscai a minha face, e seu coração responderá: a tua face, Senhor, buscarei. Observe a seguir que o fruto de nossa permanência não é apenas o exercício da oração e um senso da necessidade da oração, mas inclui liberdade na oração. Pedireis o que quiserdes. Você não ficou de joelhos às vezes, sem poder para orar? Você não sentiu que não poderia suplicar como desejava? Você queria orar, mas as águas estavam congeladas e não fluíam. Você disse pesaroso: estou preso e não posso sair. A vontade estava presente, mas não a liberdade de apresentá-la na oração. Você então deseja liberdade na oração para que possa falar com Deus como um homem fala com seu amigo? Aqui está o caminho para isso. Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, você deve pedir o que quiser. Não quero dizer que você ganhará liberdade quanto à mera fluência de expressão, pois esse é um dom muito inferior. Fluência é um dom questionável, especialmente quando não é acompanhada de peso de pensamento e profundidade de sentimento. Alguns irmãos oram perto do quintal de casa. Parecem que não foram muito longe, mas a verdadeira oração é medida pelo peso e não pelo cumprimento. Um único gemido diante de Deus pode ter mais plenitude de oração do que uma bela oração longa. Aquele que habita com Deus em Cristo Jesus é o homem cujos passos se alargam na intercessão. Ele vem com ousadia porque permanece no trono. Ele vê o cetro de ouro estendido e ouve o rei dizer: pedi o que quiserdes e vos será feito. É o homem que permanece em união consciente com seu Senhor, que tem liberdade de acesso na oração. Bem natural que ele possa vir a Cristo prontamente, pois ele está em Cristo e permanece nele. Tente não aproveitar ou alcançar esta liberdade sagrada pela excitação ou presunção. Só há uma maneira de realmente obtê-la, e aqui está: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Só por este meio você será capaz de abrir bem a boca para que Deus a encha. Assim, vocês devem se tornar israelenses, como Jacó se tornou Israel, e como príncipes têm poder com Deus. Isso não é tudo. O homem favorecido tem o privilégio de orar com sucesso. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você pode não fazer isso, mas será feito a você. Você deseja dar frutos, peça e ser-lhe-á feito. Olhe para o galho da videira, ele simplesmente permanece na videira, e ao permanecer na videira, o fruto vem dela. É feito para ele. Irmão em Cristo, o significado do seu ser, seu único objetivo e desígnio é produzir frutos para a glória do Pai. Para obter esse fim, você deve permanecer em Cristo, como o ramo permanece na videira. Esse é o método pelo qual sua oração por fecundidade se tornará bem-sucedida. Será feito a você. Com relação a este assunto, pedireis o que quiserdes e vos será feito a você. Você terá uma prevalência maravilhosa com Deus em oração, de modo que antes de você clamar, Ele responderá, e enquanto você ainda estiver falando, Ele ouvirá. O desejo dos justos será concedido. Para o mesmo efeito está o outro texto: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Há uma grande amplitude nesse texto. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito, e será feito a vós. O Senhor dá carta branca a quem permanece. Ele põe na mão um cheque assinado e permite que ele o preencha como quiser. Será feito a você. Você será feito assim. O texto significa o que diz? Eu nunca soube que meu Senhor diria algo que ele não quisesse dizer. Tenho certeza de que às vezes ele pode significar mais do que o entendemos dizer, mas nunca significa menos. Lembre-se de que ele não diz a todos os homens: eu darei a você tudo o que você pedir. Oh não, isso seria um erro. Mas ele fala a seus discípulos e diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. É para uma certa classe de homens que já receberam grande graça de suas mãos. É a eles que ele confia este maravilhoso poder da verdadeira oração. Ó, meus queridos amigos, se posso cobiçar sinceramente uma coisa acima de todas as outras, é isso, para que eu possa pedir o que quero do Senhor e tê-lo, porque eu desejo tanto glorificá-lo. Quem prevalece na oração é aquele que prega com sucesso, pois pode muito bem prevalecer com o homem para Deus, quando já prevaleceu com Deus para os homens. Este é o homem que enfrenta as dificuldades da vida neste mundo e em seus afazeres, pois o que pode confundi-lo quando pode levar tudo a Deus em oração? Um homem como este, ou uma mulher como esta em uma igreja, vale 10.000 de outros, pessoas comuns e apenas cristãos nominais. Nestes encontramos a nobreza dos céus. Nestes estão os homens em quem é cumprido o propósito de Deus em relação ao homem, a quem ele fez ter domínio sobre todas as obras das suas mãos. A marca da soberania está nas sobrancelhas desses homens. Eles moldam a história das nações. Eles guiam os eventos atuais por meio do seu poder no alto. Vemos Jesus com todas as coisas submetidas a ele pelo propósito divino. E à medida que nos elevamos a essa imagem, também somos revestidos de domínio e somos feitos reis e sacerdotes para Deus, quando tudo o que queremos é a sua glória. Eis Elias com as chaves da chuva balançando em seu cinto. Ele fecha ou abre as janelas do céu. Eles permanecem na palavra. Eles sabem o que Deus deseja e então desejam também. Desejo ser como tais homens e mulheres. Eu imploro a você que para você o texto possa ser cumprido. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. O texto parece implicar que, se chegarmos a esse ponto de privilégio, esse presente será perpétuo. Pedireis. Você sempre deve pedir. Você nunca deixará de pedir, mas deve pedir com sucesso, pois pedireis o que quiserdes e será feito a vós, pois vocês permanecem na palavra. Aqui temos o dom da oração contínua, não para a semana de oração, nem para a conferência de um mês, nem em algumas ocasiões especiais você deve orar com vigor, mas você deve possuir este poder com Deus enquanto você permanecer em Cristo e suas palavras permanecerem em você e Ele for o deleite do teu coração, o que estará relacionado a todos os seus pedidos. Deus colocará a sua onipotência à sua disposição. Ele apresentará a sua divindade para cumprir os desejos que seu próprio Espírito Santo tem trabalhado em você soberanamente. Eu gostaria de poder fazer esta joia brilhar diante dos olhos de todos os santos, até que eles gritassem: ó, que a tenhamos. Este poder na oração é como a espada de Golias, sabiamente que cada Davi diga: não há nada igual, me dê. Essa arma da oração vence o inimigo e ao mesmo tempo enriquece o seu possuidor com todas as riquezas de Deus. Como pode faltar algo a quem o Senhor disse: pedireis o que quiserdes e vos será feito? Ó, venha, vamos buscar este presente. Ouça e aprenda o caminho. Siga-me enquanto a luz do texto aponta o caminho. Que o Senhor nos guie nisso pelo seu Espírito Santo. O privilégio de uma poderosa oração, como é obtido? A resposta é: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, como está em João 15, 7. Aqui estão os 2 pés pelos quais subimos ao poder com Deus em oração. Amado, a primeira linha nos diz que devemos permanecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um dado adquirido que já estamos nele. Pode ser dado como certo no seu caso, querido ouvinte. Nesse caso, você deve permanecer onde está. Como crentes, devemos permanecer tenazmente apegados a Jesus, amorosamente unidos a Jesus. Devemos permanecer nele, sempre confiando nele e somente nele, com a mesma fé simples que nos uniu a ele no início. Essa é a evidência de que Deus começou a boa obra em nós. Nunca devemos admitir qualquer outra coisa ou pessoa na confiança do nosso coração como nossa esperança de salvação, mas descansar somente em Jesus quando o recebemos no início. Sua divindade, sua humanidade, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua glória à destra do Pai, em uma palavra, Ele mesmo deve ser a única confiança do nosso coração. Isso é absolutamente essencial. Uma fé temporária não salvará.
é necessária uma fé permanente. Mas habitar no Senhor Jesus não significa apenas confiar nele. Inclui nos rendermos a ele para receber sua vida e permitir que essa vida produza seus resultados em nós. Vivemos nele, por ele, para ele, com ele, quando permanecemos nele. Sentimos que toda a nossa vida separada se foi, pois estás mortos e a vossa vida está escondida com Deus em Cristo. Não somos nada se nos afastamos de Jesus, ou se nos afastarmos de Jesus. Devemos então ser ramos secos e dignos apenas para sermos lançados no fogo. Nunca tivemos uma relação real com Ele. Não temos razão de ser, exceto aquela que encontramos em Cristo. E que razão maravilhosa é essa? A videira precisa do ramo tão verdadeiramente, em certo sentido, quanto o ramo precisa da videira. Nenhuma videira produziu fruto, exceto nos ramos. Na verdade, ela produz todos os ramos e, portanto, todos os frutos, mas é por meio do ramo que a videira mostra a sua fecundidade. Assim, os crentes permanentes são necessários para o cumprimento do desígnio do seu Senhor, e esse desígnio é soberano. Por isso o Pai os designou soberanamente. Cada coisa maravilhosa de se dizer, mas os santos são necessários ao seu Salvador. A igreja é seu corpo, a plenitude dele que preenche tudo em todos. Quero que você reconheça isso, para que veja sua bendita responsabilidade, sua obrigação prática de produzir frutos, para que o Senhor Jesus seja glorificado em você. Permanecer nele é o que os homens regenerados fazem. Nunca remova sua consagração, a sua honra e glória. Nunca sonhe em ser seu próprio mestre. Não seja servo dos homens, mas permaneça em Cristo. Deixe que ele seja o objeto, assim como a fonte de sua existência. Se você chegar lá e parar aí em perpétua comunhão com o seu Senhor, você logo perceberá uma alegria, um deleite, um poder na oração, como você nunca conheceu antes. Há momentos em que temos consciência mais firme de que estamos em Cristo e conhecemos nossa comunhão com Ele, e há a alegria e a paz que bebemos neste cálice. Vamos permanecer lá. Permaneça em mim, de Jesus. Você não deve ir e vir, mas permanecer. Deixe que aquele bendito afundamento de você mesmo em e na vida de Cristo, o gasto de todos os seus poderes por Jesus e a firme fé de sua união com Ele permaneçam em você para sempre, pois essa é a obra do Espírito Santo em nós. Que possamos alcançar isso pelo Espírito Santo. Como que para nos ajudar a entender isso, nosso gracioso Senhor nos deu uma parábola encantadora. Vejamos este discurso da videira e seus ramos. Jesus diz: todo ramo em mim que dá fruto, Ele o limpa. Cuide para permanecer em Cristo quando estiver sendo purificado. Diz uma pessoa, pensei que fosse cristão, mas infelizmente tenho mais problemas do que nunca. Os homens me ridicularizam, o diabo me tenta e meus negócios dão errado. Irmão, se você deseja ter poder na oração, deve cuidar para permanecer em Cristo quando a faca afiada estiver cortando tudo. Resista à provação e nunca sonhe em dar passos mancos em sua fé por causa dela. Diga: embora ele me mate, ainda assim vou confiar nele. Seu Senhor o avisou quando você foi colocado na videira que teria que ser purgado e cortado bem profundamente. E se agora você está sentindo o processo de purificação, não deve pensar que algo estranho aconteceu com você. Não se rebelem por causa de qualquer coisa que tenham de sofrer das mãos queridas de seu Pai Celestial, que é o lavrador da vinha. Não, mas apegue-se a Jesus ainda mais profundamente. Diga: corte, Senhor, corte rapidamente se quiser, mas eu me apegarei a Ti. Para quem devemos ir? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Sim, agarre-se a Jesus quando a faca de purificação estiver em sua mão, e assim você deve pedir o que quiser e será feito a você. Tome cuidado também para que, quando a operação de purificação for realizada, você ainda se apegue ao seu Senhor. Observe o 3º versículo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu em você. Permaneça após a limpeza onde você estava antes da limpeza. Quando você for santificado, permaneça onde estava quando foi justificado pela primeira vez. Quando você vir a obra do Espírito aumentando em você,
não deixe o diabo tentá-lo a se gabar de que agora você é alguém e não precisa ir a Jesus como um pobre pecador e descansar somente em seu sangue precioso para a salvação e tudo mais. Permaneça ainda em Jesus. Como você se manteve fiel a Ele quando a faca o cortou, mantenha-se fiel a Ele agora que as uvas tenras começam a se formar. Não diga a si mesmo: que ramo frutífero eu sou, quanto adorno e enfeito a videira. Agora estou cheio de vigor. Você não é nada e ninguém. Somente quando você permanece em Cristo, você é um pouco melhor do que a lenha que é queimada no fogo. Mas não progredimos, alguém diz. Sim, nós crescemos, mas permanecemos. Nunca avançamos 1 centímetro, permanecemos nele. Ou, se não, somos lançados fora e murchamos. Toda a nossa esperança está em Jesus em nossos melhores momentos, bem como em nossos piores momentos. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneça em mim e eu em você. Permaneça nele quanto a todos os seus frutos. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a menos que permaneça na videira, você não pode mais nada, a não ser que permaneça em mim. Aqui então eu tenho algo a fazer, grita um. Certamente você tem, mas não separado de Jesus. O galho tem que dar fruto, mas se o galho imagina que vai produzir um cacho ou mesmo uma única uva sozinho, está totalmente enganado. O fruto do ramo deve brotar do caule. Sua obra para Cristo deve ser a obra de Cristo em você, ou então não servirá para nada. Eu oro para que você veja isso. Seu ensino a outros, sua pregação, ou o que quer que você faça, deve ser feito em Cristo Jesus. Não é por seu talento natural que você pode pregar e almas serem salvas, nem por planos de sua própria invenção que você pode ser instrumento de salvar homens. Crescer em santidade, deleite em Cristo e etc. Cuidado com os esquemas caseiros, pessoais e humanos. Faça por Jesus o que Jesus manda você fazer, porque Ele o capacitará para isso em sua graça soberana. Lembre-se de que nossa obra para Cristo, como a chamamos, deve ser a obra de Cristo primeiro em nós. Ele opera o querer e o efetuar. É assim se quisermos ser aceitos por Ele. Permaneça nele quanto à sua produção de frutos. Sim, permaneça nele quanto à sua própria vida. Não diga: eu sou um homem cristão agora há 20 ou 30 anos. Posso passar sem uma dependência contínua de Cristo. Não, você não poderia viver sem Ele se tivesse a idade de Matusalém. O seu próprio ser como cristão depende de você ainda se apegar, ainda confiar, ainda depender, e essa é a obra do Espírito Santo em nós. E isso Ele deve dar a você, pois tudo vem dEle e somente dEle. Para resumir tudo, se você deseja aquele poder esplêndido na oração de que falei há pouco, você deve permanecer em união amorosa, viva, duradoura, consciente, prática e sem fim com o Senhor Jesus Cristo. E se você conseguir isso pela graça divina, pela graça soberana, então você deve pedir o que quiser e será feito a você, porque tua mente estará capturada pela vontade dele e por glorificá-lo. Mas há uma segunda qualificação mencionada no texto, e você não deve esquecê-la: e minhas palavras permanecerem em você. Quão importante então são as palavras de Cristo. Ele disse no 4º versículo: permanecei em mim e eu em vós. E agora, em paralelo a isso, ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós. O que? Então são as palavras de Cristo e Ele mesmo idênticos? Sim, praticamente. Alguns falam sobre Cristo ser o mestre, mas quanto à doutrina, eles não se importam com o que sua palavra declara. Enquanto seus corações estiverem corretos para com sua pessoa, eles reivindicam liberdade de pensamento. Sim, mas isso é um mero subterfúgio. Não podemos separar Cristo da palavra, pois em primeiro lugar, Ele é a palavra, e em seguida, como ousamos chamá-lo de mestre e senhor e não fazer as coisas que Ele diz e rejeitar a verdade que Ele ensina? Devemos obedecer a seus preceitos ou Ele não nos aceitará como discípulos, especialmente aquele preceito de amor que é a essência de todas as suas palavras. Devemos amar a Deus com todo o coração, toda a força, toda a alma. Devemos nutrir amor a todos os homens e buscar o seu bem, enquanto amamos profundamente a igreja.
A raiva e a malícia devem estar longe de nós. Devemos andar assim como ele andou. Se as palavras de Cristo não residem em você, tanto na fé quanto na prática, você não está em Cristo. Cristo e seu evangelho e seus mandamentos são um. Se você não quiser Cristo e suas palavras, nem ele terá você, nem suas palavras. Mas você deve pedir em vão. Você deve desistir de pedir. Você se tornará como ramo seco. Cada oração sua será apenas algo fictício. Amado, estou persuadido de coisas melhores para você e de você, e coisas que acompanham a salvação, embora eu fale assim. Oh, que graça passar por esses portões de duas folhas preciosas, essas duas portas douradas, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Empurre as duas e entre nesta grande sala. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e isso vos será feito. João 15, 7. Este extraordinário poder de oração, por que é dado a todos aqueles que permanecem em Cristo? Que o que eu tenho a dizer o encoraje a abraçar a pérola de grande valor, porque permanecendo em Cristo e tendo sua palavra em nós, alcançamos essa liberdade e prevalência na oração. Eu respondo, primeiro, por causa da plenitude de Cristo. Você pode muito bem pedir o que quiser quando permanece em Cristo, porque tudo o que você pode desejar e receber já está alojado nele. O bom bispo Hall elaborou esse pensamento em uma passagem famosa. Eu vou te dar a substância disso. Você deseja a graça do Espírito? Vá para a unção do seu Senhor. Você busca a santidade? Vá ao seu exemplo e poder capacitador. Você deseja o perdão do pecado? Olhe para o seu sangue. Você precisa de mortificação do pecado? Olhe para a sua crucificação. Você precisa ser enterrado para o mundo? Vá ao seu túmulo. Você quer sentir a plenitude de uma vida celestial? Contemple sua ressurreição e a glória de Deus em sua face. Você quer estar elevado acima do mundo? Olhe para a sua ascensão. Você quer todo o tempo contemplar as coisas celestiais? Lembre-se da sua permanência, de como Jesus está à destra de Deus e saiba que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar juntos com Ele nos lugares celestiais. Eu vejo claramente porque o galho consegue tudo o que quer enquanto permanece no caule, visto que tudo o que ele quer já está no caule, e é colocado lá por causa do galho. O que o galho quer mais do que o caule pode dar. Se quisesse mais, não poderia obtê-lo, pois não tinha outro meio de vida a não ser sugar sua vida do caule. Ó meu precioso Senhor, se deseja alguma coisa que não está em ti, desejo estar sempre sem ela. Desejo ver negado um desejo que vagueia fora de ti. Mas se o suprimento do meu desejo já está em ti para mim, por que deveria ir para outro lugar? Tu és meu tudo. Onde mais devo procurar? Amado, aprove ao Pai que nele residisse toda a plenitude. E o bom prazer do Pai é nosso bom prazer também. Estamos felizes em tirar tudo de Jesus. Temos certeza de que peçamos o que quisermos com nossos novos corações capturados pela beleza de Cristo e teremos, pois Ele tem tudo pronto para nós. A próxima razão para isso é a riqueza da palavra de Deus. Pegue este pensamento. Se minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserem e será feito a vocês. O melhor homem de oração é aquele que está mais fielmente familiarizado com as promessas de Deus. Afinal, a oração nada mais é do que aceitar as promessas de Deus a Ele e dizer a Ele: faça o que você disse. A oração é a promessa utilizada. Uma oração que não é baseada em uma promessa não tem um verdadeiro fundamento. Se eu for ao banco sem um cheque, não posso esperar receber dinheiro. É a ordem de pagamento que é meu poder dentro do banco e minha garantia de receber. Você que tem as palavras de Cristo habitando em você, está equipado com as coisas que o Senhor considera com atenção. Se a palavra de Deus habita em você, você é o homem que pode orar, porque você encontra o grande Deus com suas próprias palavras, e assim vence a onipotência com a onipotência.
Você coloca o dedo nas próprias linhas e diz: faça o que tu disseste. Esta é a melhor oração em todo o mundo. Ó amado, seja cheio da palavra de Deus. Estude o que Jesus disse, o que o Espírito Santo deixou registrado neste livro divinamente inspirado. E na proporção em que você se alimenta da palavra, é cheio da palavra, retém a palavra em sua fé e obedece a palavra em sua vida, nessa proporção você será um mestre na arte da oração. Você adquiriu habilidade como lutador com o anjo da aliança, na proporção em que pode pleitear as promessas do seu Deus fiel. Esteja bem instruído nas doutrinas da graça e deixe a palavra de Cristo habitar ricamente em você, para que você saiba como prevalecer no trono da graça. Permanecer em Cristo e as suas palavras permanecerem em ti são como a mão direita e a esquerda de Moisés, que se levantaram em oração, de modo que Amaleque foi ferido, Israel foi libertado e Deus foi glorificado. Vamos um pouco mais longe. Você ainda pode dizer que não entende muito bem porque um homem que permanece em Cristo e em quem as palavras de Cristo permanecem devem ter permissão para pedir o que quiser e isso será feito a ele. Eu te respondo de novo. É assim porque em um homem como aquele há uma predominância da graça que o faz ter uma vontade renovada, que é de acordo com a vontade de Deus. Suponha que um homem de Deus esteja orando e ele pensa que tal ou tal coisa é desejável, mas ele se lembra que ele não é nada além de um bebê na presença de seu Pai onisciente. Então ele curva a sua vontade e pede como um favor a ser ensinado o que desejar. Embora Deus o mande pedir o que ele deseja, ele se encolhe e clama: meu Senhor, aqui está um pedido sobre o qual não estou muito claro ou muito certo. Tanto quanto posso julgar, é uma coisa desejável e eu o desejo. Mas, Senhor, eu não estou apto para julgar por mim mesmo e, portanto, te rogo, não dê como eu quero, mas como tu queres. Você não vê que, quando estamos em tal condição, nossa verdadeira vontade é a vontade de Deus? No fundo de nossos corações, queremos apenas o que o próprio Senhor deseja. E o que é isso, se não pedir o que quisermos, e isso nos é feito? Quem pode querer o que Deus não quer, a não ser homens ímpios, Satanás e os demônios? Torna-se seguro para Deus dizer à alma santificada: peça o que quiser e será feito a você. Os instintos celestiais daquele homem o conduzem bem. A graça que está dentro de sua alma derruba todos os desejos cobiçosos e imundos, e sua vontade é a sombra real da vontade de Deus. A vida espiritual é mestre nele e, portanto, suas aspirações são sagradas, celestiais, divinas. Ele se tornou participante da natureza divina e, como filho é com seu pai, agora, em desejo e vontade, ele é um com seu Deus. À medida que o eco responde à voz, o coração renovado ecoa a mente do Senhor. Nossos desejos são raios refletidos da vontade divina. Você deve pedir o que quiser e assim será. Você vê claramente que o Deus Santo não pode pegar um homem comum na rua, um homem natural, um homem morto em seus delitos e pecados e dizer a ele: eu te darei o que você quiser. O que ele pediria? Ele pediria segundo a concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Pediria permissão para se divertir na luxúria maligna. Seria muito perigoso dar tal licença à maioria dos homens. Mas quando o Senhor tomou um homem e o fez de novo, o vivificou em novidade de vida e o formou à imagem do seu querido filho, então ele pode confiar nele. Eis que o grande Pai nos trata, em nossa medida, como trata seu primogênito. Jesus poderia dizer: eu sei que sempre me ouves. E o Senhor está nos educando para a mesma segurança. Podemos dizer com um dos antigos: meu Deus vai me ouvir. Você não fica com água na boca por este privilégio de oração vitoriosa? Seus corações não desejam chegar a isso? É pelo caminho da santidade, é pelo caminho da união com Cristo, é pelo caminho de uma permanência contínua nele e um apego obediente à sua vontade que você deve chegar a este privilégio. Veja, esse é o único caminho seguro e verdadeiro. Quando esse caminho é realmente trilhado, é o meio mais seguro e eficaz de obter poder substancial na oração. Ainda não terminei. Um homem terá sucesso na oração quando sua fé for forte, e este é o caso daqueles que permanecem em Jesus. É a fé que prevalece na oração. A verdadeira eloquência da oração é um desejo de fé.
Todas as coisas são possíveis ao que crê. Um homem que permanece em Cristo, com as palavras de Cristo nele, é eminentemente um crente e, consequentemente, eminentemente bem-sucedido na oração. Ele realmente tem uma fé forte, pois sua fé o colocou em contato vital com Cristo, e ele está, portanto, na fonte de todas as bênçãos, e pode beber até o fim na própria fonte. Tal homem, mais uma vez, também possuirá a habitação do Espírito de Deus. Se permanecermos em Cristo e suas palavras permanecerem em nós, então o Espírito Santo veio e fez sua morada em nós. Esse foi o trabalho soberano dele. E que melhor ajuda em oração podemos ter? Não é uma coisa maravilhosa que o próprio Espírito Santo faça intercessão nos santos de acordo com a vontade de Deus? Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Que homem conhece a mente de um homem, exceto o espírito de um homem? O Espírito de Deus conhece a mente de Deus, e ele trabalha em nós para desejar o que Deus deseja, de modo que a oração de um homem crente seja o propósito de Deus refletido na alma do homem regenerado como um espelho. Os decretos eternos de Deus projetam suas sombras sobre os corações dos homens piedosos na forma de oração. O que Deus pretende fazer, ele diz a seus servos, inclinando-os a pedir-lhe que faça o que ele mesmo está decidido a fazer. Deus diz: eu farei isto e aquilo, mas então ele acrescenta: porque nisso serei consultado pela casa de Israel para fazer isso por eles. Quão claro é que, se permanecermos em Cristo e suas palavras permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos, pois devemos apenas pedir o que o Espírito de Deus nos move a pedir. E era impossível que Deus, o Espírito Santo, e Deus, o Pai, estivessem em conflito um com o outro. O que um nos leva a pedir, o outro certamente determinou doar. Tracei uma linha definida agora, a qual devo retornar por um único momento. Amado, você não sabe que quando permanecemos em Cristo e suas palavras permanecem em nós, o Pai olha para nós com os mesmos olhos com que olha para seu querido Filho? Cristo é a videira, e a videira inclui os ramos. Os ramos fazem parte da videira. Deus, portanto, nos considera parte de Cristo, membros do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Tal é o amor do Pai por Jesus, que ele nada nega a ele. Ele foi obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz. Portanto, seu Pai o ama, como Deus homem mediador, e ele concederá a ele todas as suas petições. E é assim que, quando você e eu estamos em verdadeira união com Cristo, o Senhor Deus olha para nós da mesma maneira que olha para Jesus e nos diz: nada vos negarei. Você deve pedir o que quiser e será feito a você. Então podemos entender perfeitamente o texto. Chama a sua atenção para o fato de que naquele 15º capítulo, o 9º versículo, que não li, diz assim: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. O mesmo amor que Deus dá ao seu Filho, o Filho nos dá, e portanto vivemos no amor do Pai e do Filho. Como nossas orações poderiam ser rejeitadas? O amor infinito não respeitará nossas petições? Ó, queridos irmãos em Cristo, se tuas orações não chegam rapidamente ao trono, suspeite que há algum pecado que as impede. O amor do seu Pai vê a necessidade de discipliná-lo dessa maneira. Se você não se deleita em Cristo e tem alegria indizível nele e em sua vontade, como pode esperar orar com sucesso? Se você escolher suas palavras e duvidar disso e daquilo, como pode esperar chegar rapidamente ao trono? Se você for deliberadamente desobediente a qualquer uma das suas palavras, isso não explicará o fracasso na oração. Mas permaneça em Cristo e apegue-se firmemente às suas palavras e seja completamente seu discípulo, então você será ouvido nele pelo Pai. Sentado aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, você pode erguer os olhos para o seu rosto querido e dizer: meu Senhor, ouça-me agora. E ele responderá graciosamente. Ele lhe dirá: te ouvi na época certa e no dia da salvação te socorri. Peça o que quiseres e ser-vos-á feito. Ó, pelo poder do propiciatório do sangue de Cristo, que glória infinita nós temos acesso. Amados amigos, não ouçam essas palavras e então vá embora e esqueçam. Tente alcançar este lugar de influência ilimitada. Que igreja poderíamos ser se todos vocês fossem poderosos na oração?
Queridos filhos de Deus, vocês querem passar fome? Amados irmãos, vocês desejam ser pobres, pequeninos, insignificantes, crianças mimadas, que nunca se tornarão homens? Rogo-lhe que aspire a ser forte no Senhor e a desfrutar desse privilégio extremamente elevado. Que exército vocês seriam se todos tivessem esse poder com Deus em oração? Está ao seu alcance, filhos de Deus. Apenas permaneça em Cristo e deixe suas palavras permanecerem em você, e então este privilégio especial será teu. Esses não são deveres enfadonhos, mas são em si uma alegria. Vá atrás deles com todo o seu coração, e então você obterá isso. Será adicionado a você, que você deva pedir o que quiser, e será feito a você. Infelizmente, para uma parte dessa congregação, meu texto não diz absolutamente nada, pois alguns de vocês nem mesmo estão em Cristo e, portanto, não podem permanecer nele. Ó senhores, o que devo dizer a vocês? Você me parece ter perdido um verdadeiro paraíso até agora. Se não houvesse inferno depois disso, depois da vida aqui na terra, é inferno suficiente não conhecer a Cristo agora, não saber o que é prevalecer com Deus em oração, não saber o privilégio escolhido de permanecer nele e suas palavras permanecerem em você. Sua primeira questão é que você crê em Jesus Cristo para a salvação de suas almas, entregando suas almas à sua purificação, suas vidas ao seu governo. Deus o enviou como um Salvador, que o Espírito Santo o leve soberanamente a Ele agora. Receba-o como seu mestre, renda-se a Ele como seu guia, que seu Espírito gracioso venha e faça esta obra sobre você agora, e então, depois disso, mas não antes, você pode aspirar a esta honra. Em primeiro lugar, você deve nascer de novo. Não posso dizer a você como está agora, cresça, porque você apenas se tornará um pecador ainda maior. Por mais que você se desenvolva, só desenvolverá o que está em você, ou seja, o herdeiro da ira se tornará cada vez mais filho do mal. Você deve ser feito de novo em Cristo. Deve haver uma mudança absoluta, uma inversão de todas as correntes da natureza, fazendo de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você pode aspirar a permanecer em Cristo e deixar que suas palavras permaneçam em você, e a consequente prevalência com Deus em oração será tua. Gracioso Senhor, ajude-nos hoje. Pobres criaturas como somos, só podemos nos prostrar aos teus pés. Venha tu mesmo e eleve-nos a si mesmo, por sua misericórdia infinita e soberana. Amém, Senhor. Amém.